Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Agari Transforma. Eu sou o Matheus, é um prazer estar sediando aqui esse primeiro episódio com vocês. É onde a gente vai desvendar alguns segredos da transformação digital e do papel essencial que ela desempenha no mercado, tá bom? Aqui no Agari Transforma, o nosso objetivo é muito claro, tá? É capacitar líderes e empresas e inovar, se adaptar e, acima de tudo, a prosperar em um cenário que muda a cada segundo, né? É uma metamorfose ambulante, né? Tá sempre mudando, tá sempre transformando, e a gente vai ver várias coisas, vários tópicos em relação à mudança e à transformação aqui com a Agari, né? Então a gente vai ter vários insights valiosos, histórias inspiradoras, etc. E nesse primeiro bate-papo a gente vai mergulhar um pouco mais no coração da Agari mesmo, nas profundezas da Agari, na essência da Agari, né? E entender a sua missão no mercado. É, e tipo, e como que isso exibe e mostra uma significância e uma importância para os clientes da Agari e etc, né? Então, a gente vai ter a presença ilustre da talentosíssima Ania Ribeiro, né? Que vai seguir conduzindo essa conversa com a gente e vai transformar os nossos corações com maestria, tá bom? Então, vamos focar aqui no que trouxe a gente para cá mesmo, né, Ania? Você pode começar se apresentando, fica à vontade. E então, quem é a Ania Ribeiro? O que é a Agari? Dá um contexto pra gente, para pessoas que nunca ouviram falar sobre a Agari ou que não te conhecem também. Então, fica à vontade e brilha, mulher. Obrigada. Bom, sou Ania Ribeiro, né? Alguns me chamam de Rania Ribeiro. Sou as duas, então, ou sou todas elas numa só. Sou aqui de São Paulo, né? Nasci em São Paulo. Já morei em outras cidades, né? E tenho um propósito, digamos assim, de consolidado na Agari, Uhum. mas é um propósito de vida, né? É difícil. Isso já é um ponto importante, né? Eu acho que essa integralidade de cada um de nós como pessoas, ou mesmo você mencionou os clientes da Agari, né? Como organização é fundamental. A minha formação, ela é em áreas complementares, assim, e bastante, eu costumo dizer, em áreas que têm sido propulsoras, né, das mudanças de paradigma de mercado, de liderança e tudo mais, né? Eu me formei em comunicação, rádio e TV na FAAP, mas cheguei a fazer especializações como análise de sistemas, e a gente vai saber já já por que isso, administração de empresas, administração de marketing também, na GVEC de São Paulo, MBA de marketing pela USP, depois mais assim, focando em aprofundar conhecimento, fiz uma especialização em pensamento resiliente na Stockholm Resilience Center e mais recentemente também especialização em design e desenvolvimento regenerativo. Né? Essas formações parecem assim, esse é um outro ponto importante, só conhecimento, só informação, mas na verdade elas são bastante complementares dentro do propósito da Agari, né? Que é apoiar lideranças, né, nos seus momentos de desafios e oportunidades de mudança e impulsionamento de transformações, né, seja elas relacionadas mais a desenvolvimento de pessoas, projetos, negócios e de mesmo empreendedorismo, a própria organização, reestruturação diária, né? Então, a Gari tem esse foco e, de uma certa forma, ela realiza um propósito que é a essência da Gari, que é propiciar, né, prover aos projetos, enfim, às empresas com as quais, organizações com as quais eu trabalho, o que a gente chama de desenvolvimento com significado. Ou seja, um desenvolvimento que valoriza a essência, então é um desenvolvimento orientado a propósito. Ele valoriza também
a construção, né, de experiências, e isso tem por trás desenvolver todo o processo de desenvolvimento ser acompanhado por jornadas de aprendizagem. Na verdade, o processo de desenvolvimento, seja de uma pessoa, de um projeto, de uma organização, basicamente ele é construído estrategicamente como uma jornada de aprendizagem, envolvendo e engajando as pessoas no processo, né? Então, a aprendizagem não é numa sala de aula e depois vai para a aplicação, mas ela é ao longo do processo. Então, a essência, a experiência. E também tem um ponto importante desse desenvolvimento com significado que, compondo os 3 Es, né, essência, experiência, a gente chama de existência, que é a consciência de que nada se faz sozinho. Então, é preciso estar interconectado com parceiros, com o mundo, com o mercado, com outras pessoas, né? Então, tudo isso transforma um processo de, por exemplo, um processo de desenvolvimento de execução em busca de um êxito, numa jornada de realização, né? Em busca da própria orientação ao propósito, ou seja, algo que possa gerar impacto para todas as pessoas envolvidas. Entendi. E você falou que isso transforma. Para a Gari, o que seria essa transformação? É algo relacionado à tecnologia? É algo relacionado a pessoas? É algo relacionado a tudo isso? É algo mais amplo? O que é a transformação para a Gari? Acho que vale a pena, eu escrevo, né, também na minha apresentação tem esse lado que eu chamo poeta, mas na verdade significa uma visão de mundo, né? Eu sou muito ligada à música, à rima, então essa coisa do ritmo, do fluxo é uma coisa muito importante, e isso se destaca tanto na pessoa da Ania quanto nos projetos e na atuação da Gari, né? Então, acho que vale a pena a gente falar como é que a gente vê, por exemplo, liderança, né? Porque eu mencionei aqui o que seria fortalecer lideranças. A gente tem uma visão de que lideranças, ela é no meio, ela é na relação, né? A liderança, diferente de você estabelecer uma lista de características de uma boa liderança, ela acontece diante de um processo que valoriza o potencial individual, mas em prol dessa atuação coletiva, interconectada, né? Então, liderança é importante a gente entender quando a gente fala de transformação. É preciso um protagonismo para que a transformação aconteça, vamos dizer assim, não como característica, mas como impulso mesmo, como estímulo, né? A transformação, seria bom a gente falar também sobre desenvolvimento, né? O desenvolvimento, na nossa visão mais dinâmica, mais orgânica, ele requer um envolvimento e um revolvimento. Então, entender quais são as coisas que de fato agregam valor para poder de fato haver um mergulho e uma conscientização daquilo que está acontecendo, para aí sim haver um desenvolvimento é importante. Então, a transformação ela não é um processo que ocorre na tona das coisas, né? Se a gente olhar as camadas, né, que falam um pouco do pensamento, de como se estrutura o pensamento, ela não está ali na tona, onde os eventos acontecem, mas na parte visível, mas ela precisa ser esse tônus que as pessoas e as organizações ganham, né, de forma dinâmica, nesse envolver-se, né, entender o que agrega valor em relação ao propósito daquela pessoa ou organização, e aí sim propor uma mudança, um movimento que promova o desenvolvimento, né? Então, a transformação para a gente tem essa característica. Ela também, além de a gente entender o que significa essa liderança ou essa disponibilidade para o movimento, que é esse movimento sempre que acontece continuamente, né? Ela também implica em algo que não é focado num único ponto, ou num único lugar, ou numa única pessoa. Ela implica nessa visão do desenvolvimento próprio, né, que seja de uma pessoa, de uma organização, os relacionamentos
desse organismo, que a gente chama de organismo vivo. Então, quais são os relacionamentos, que é essa questão do desenvolvimento e do envolvimento. E, num nível maior, a transformação, ela impacta. Né? Então, ela não é algo que tem um único objetivo e uma meta no desenvolvimento em si, mas ela esse estímulo ao desenvolvimento particular, individual, ou de uma organização ou de um projeto. E, consciente de todas as relações que impactam ou são impactadas por esse movimento. E o que isso vai gerar, né, seja impactando em termos de geração de valor de saúde, de sustentabilidade e até de sabedoria, de construção de legado, isso é a transformação. Aí, nossa, que complexo. Na verdade, isso é muito orgânico. Eu acho que o que costuma acontecer, ou o pensamento mais linear, é que leva talvez as pessoas, os projetos, as organizações a terem uma visão que não contempla o lugar como um todo e o impacto que esse lugar e o que as pessoas estão fazendo ali geram num todo maior. Entendi. Eu anotei alguns pontos aqui que eu achei interessante, que você falou sobre organismo vivo, ninguém faz nada sozinho, e que não é único, não é algo unilateral. Então, tendo em vista isso, eu imagino que seja uma equipe, né? Uma equipe estruturada e bem montada. O que você acha que faz as pessoas ficarem apegadas a esse trabalho, a esse serviço que vocês prestam? O que faz brilhar os olhos das pessoas que trabalham na Agari? Bom, a Agari trabalha muito. O nosso modelo de atuação é um modelo que eu costumo chamar de ecossistema de parceiros, né? Então, a gente tem, ao longo da nossa trajetória, a gente percebeu que, dependendo da ocasião, é importante você ter uma equipe dedicada, mas no sentido de poder atender melhor, de forma mais qualificada e com competências e experiências em áreas distintas que são complementares, a gente trabalha muito com parceiros, né? E essa atuação é importante porque traz para a gente esse exercício de como se desenvolver, cada um como especialista ou como empresa, e também como que a gente se conecta. Olhando para as equipes, por exemplo, como você me perguntou, de clientes ou de projetos, ou mesmo nos trabalhos que a gente fez de desenvolvimento local, por exemplo, de uma comunidade ou de um lugar, eu trouxe, né, e na verdade a Agari pulsa isso. Eu acho que o grande conector, que eu não chamaria de que engaja as pessoas, né, que faz com que as pessoas envolvidas, as organizações, os parceiros envolvidos tenham um senso de pertencimento, né, e da mesma forma se sintam realizados fazendo aquilo, nós da Agari, né, vemos como, digamos assim, amálgama central, nuclear, esse compartilhamento de propósito. Né? Quando as pessoas que estão ali envolvidas para desenvolvimento de alguma coisa sabem, conhecem e reconhecem o propósito, primeiro, elas, de alguma forma, uma mudança acontece que é menos importante a posição que ela ocupa, mas mais o papel que ela tem dentro daquele movimento para que o propósito se realize. Esse é um ponto. Então, a responsabilidade, a transparência é maior, a ética, né, das relações é maior quando as pessoas compartilham esse propósito. Esse é um ponto. O outro ponto é que, cientes do propósito e também conscientes dos papéis que são fundamentais para que aquele propósito seja realizado da melhor forma, a primeira parte eu chamaria, digamos assim, de responsabilidade do grupo. Essa segunda parte, cientes, né, conscientes desse propósito, dos papéis que cada um ocupa, dos talentos, da vocação que cada um coloca ali. Um outro ponto muito mencionado, um outro termo muito mencionado atualmente, mas que ele é bastante pragmático e factivo, é a resiliência. Então, quando o propósito está claro, os papéis estão claros,
na ocorrência de alguma coisa fora do planejado, ou alguma coisa externa ou mesmo interna no grupo, essa consciência permite que esse organismo vivo, baseado, orientado a um propósito, servindo a este propósito, se reorganize, se adapte. Né? Então, por exemplo, estamos nós aqui, eu, você, mais algumas pessoas, você tem um papel, eu tenho outro, e aí, eventualmente, acontece alguma coisa com você, a gente entende qual é o seu papel, nós da equipe entendemos qual é o teu papel, rapidamente nos organizamos, como um organismo vivo mesmo. Né? Algo acontece com uma parte do organismo, com um sistema, e todo o sistema se reorganiza. Então, além da responsabilidade, da consciência, ali, do propósito, o grupo se torna mais resiliente. E isso é um processo de retroalimentação do grupo. Ele se sente forte, ele se sente capaz. Né? E isso, de novo, é muito pragmático, não é uma coisa conceitual, só filosófica. E além disso, com essa responsabilidade com relação à construção, a servir a esse propósito, essa capacidade de reorganização, de reestruturação em momentos adversos, digamos assim, ou quando aparece uma coisa nova, existe o que a gente chama, né, responsabilidade, resiliência, a capacidade de regeneração. Porque quando a gente entende as conexões na equipe, no projeto, da mesma forma a gente valoriza a conexão com o exterior. E aí você entende as aptidões, a vocação do lugar que você está atuando, onde o projeto acontece, onde a organização está, e aí você está, assim, o grupo se vê mais aberto a novas coisas, a novos olhares. E novos olhares, a gente costuma dizer na Gari, né? O desenvolvimento hoje requer fundamentalmente cultivar novos olhares e gerar valor. Então, a responsabilidade, a resiliência e a capacidade de se regenerar a cada momento do projeto, do processo, da organização, isso é algo que acontece de forma muito orgânica e muito dinâmica na equipe. Né? A equipe é mais aberta à inovação. Então, por exemplo, quando ela tem que achar uma solução nova para algum momento, porque enquanto o projeto e a organização ou as pessoas se desenvolvem, o mundo não parou. Né? Então, o pensamento não é linear, ele é sistêmico, as coisas acontecem o tempo todo. Né? Acho que num determinado momento se acreditou que o Sol estava parado e que a gente ficava girando em volta dele. E hoje a gente sabe que não é assim. Então, o projeto, a organização, o novo negócio tem uma linha de crescimento e consolidação, mas todas as coisas acontecem ao redor. E essa capacidade de regeneração cada vez mais é importante para que as organizações e as empresas, enfim, as pessoas não se fechem e comecem a entender transformação ou mudança como uma recuperação de um gap que você teve. Você se deslocou e agora eu preciso correr atrás de novo. Enfim, acho que respondi. Assim, Entendo. Qual é essa ligação? Né? A relação é o pulso. Né? E eu também me apeguei nessa questão que você falou sobre os novos olhares. Você acha que, diante de todo esse processo, esses novos olhares abrem margem ou é uma transformação? Sim. É importante a gente, né, e já me fizeram essa pergunta, né? Mudança, desenvolvimento, mudança e transformação. Parece uma massa de bolo, mas na verdade sim. O desenvolvimento ele é um movimento, né, que se faz. E a mudança é quando você percebe esse movimento. Então, você é capaz de entender que esse movimento que está fazendo, que você está fazendo, está empreendendo, enfim, como projeto e tal, o mesmo pessoal, né, que as pessoas falam muito de transição de carreira, por exemplo, hoje. Então, a mudança não ocorre, ela acontece quando você percebe que a tua atuação tem um ritmo diferente, né?
enfim, uma melodia diferente. Uhum. E isso é parte do movimento, né? Assim, as pessoas costumam falar mudanças rápidas, mudanças constantes, o paradigma da inovação, né? Então, o desenvolvimento é o teu estímulo a ser parte do processo. A mudança é aquilo que vai sendo gerada enquanto você, né, você como pessoa, como organização, se coloca nesse fluxo. E a transformação é esse impacto que você gera, Uhum. gerando valor para você e para os demais. Não sei se eu respondi a tua Respondeu. pergunta, mas novo olhar significa... não sei se é um pouco filosófico, mas o novo olhar significa ver, olhar de novo. E a partir desse olhar de novo, você conseguir identificar novos significados, novos caminhos, novas soluções, né? E isso para isso é muito importante o pensamento sistêmico que eu já citei aqui e uma visão estratégica, né? Nós vivemos num mundo de tempo e espaço. Então, o pensamento sistêmico te olha, né? Olha para o todo do que está acontecendo para o movimento, e a visão estratégica te coloca sempre num processo um pouco adiante. Uhum. E isso fortalece o teu passo no agora, na presença do agora. Né? Entendi. A gente sabe que a Gari, ela trabalha com design, resign e insign. Você pode explicar brevemente pra gente o que é cada um deles e como que eles se complementam assim na jornada de um cliente? Então, essas nomenclaturas, né, a gente, enfim, cunhou, deu. O design, né, ele, na verdade, significa um apoio, uma consultoria, uma mentoria, porque a gente chama de design estratégico. O que significa o design estratégico? A gente criou também um modelo que chama modelo Alon, que é um modelo que orienta o desenho estratégico, seja do projeto, do negócio, da organização, enfim, né, da mudança de atuação de uma pessoa, Uhum. a partir do propósito. Então, o propósito, que nem a gente fala, né, propósito, missão, visão, valores, eles não são apenas documentos ou quadros na parede. O propósito, ele dá os eixos, né, as ações estratégicas, os eixos fundamentais que vão se estender em todos os níveis do projeto, né? Uhum. Na decisão, na reflexão, na tomada de decisão, na proposta de valor, no planejamento e até no monitoramento de como as coisas acontecem. Então, esse é um ponto importante, né? O design estratégico, ele permite que, de uma forma orgânica, a gente possa estruturar ou revitalizar, reestruturar projetos e organizações que, de fato, são orientados a partir do propósito. E o design estratégico, na verdade, é todo esse processo de investigação e identificação de 6 lentes, que a gente chama de 6 dimensões, que são propósitos, princípios, pessoas, propósito de valor, a parte de planejamento e o que a gente chama de participação, que é quando a coisa está rolando, então você implementa, você dá sustentação para tudo aquilo que você fez. Então, o design estratégico é isso, que a gente chama de design. O resign, que é, digamos assim, relacionamento, né? Tudo aquilo que envolve relacionamento significativo também, já que o desenvolvimento é significativo, ele tem pragmaticamente o que a gente oferece dentro desse eixo de atuação da Agari. São jornadas de desenvolvimento e engajamento de pessoas, né? Então são programas de capacitação, enfim, o que seja isso. Podem ser, eles podem se estruturar como um programa de desenvolvimento e capacitação, de lideranças, por exemplo, mas eu acho que olhar para as relações como jornada significa pensar
o processo acontecendo e a aprendizagem incorporada a esse processo. Então, a gente tem um modelo também de construção, né? Hoje se fala muito, por exemplo, de onboarding, então como é que eu acolho a pessoa, depois como é que, enfim, eu atraio, né? Eu integro, eu ativo, etc. E, na verdade, todo esse processo, seja ele voltado especificamente ao acolhimento de pessoas ou de comunidades, ou a um projeto, ele acontece. Então, vou te dar um exemplo aqui muito Por favor. pragmático, né? Três sócios, vamos supor assim, como já aconteceu, três pessoas resolveram se associar para desenvolver um novo negócio, desenvolver um portfólio ali de produtos e serviços numa determinada área, que não vem ao caso. A jornada de aprendizagem, de desenvolvimento e engajamento das pessoas acontece desde o momento em que eles se reúnem para identificar que negócio é esse, definir as diretrizes do negócio, descrever a proposta de valor e tudo mais. E aí, como é que isso é feito? Eu uso muito a minha experiência de estratégias de engajamento de pessoas mesmo. A jornada pode acontecer conforme as pessoas, porque os três sócios começam, depois logo eles têm que falar com mais pessoas, depois com investidores, depois com parceiros, depois... Então, é como se fosse uma pedra na água que vai trazendo mais pessoas. E todo esse processo, sempre orientado ao propósito, vai garantindo que você não tenha que capacitar ou desenvolver pessoas fora do processo. Ele pode acontecer ao longo do processo. Então, todo o processo de desenvolvimento desse negócio, a partir desse momento em que três profissionais resolveram estabelecer, a jornada de aprendizagem acontece. Isso é bom porque reduz esforços, reduz tempo e reduz até investimento, e você consegue ter resultados não só lá no final do projeto. Você vai tendo resultados ao longo desse processo. Então, esse é o Resign. E o Insign, ele, na verdade, tem a ver com quando você tem já uma equipe, uma comunidade, ou, enfim, uma organização, e você quer estabelecer, a partir, obviamente, também do propósito, uma cultura de geração de valor. Muito se fala de cultura organizacional, mas também a cultura não dinâmica, né? Você também tem algumas ações ao longo do tempo na agenda da organização, ou na agenda do projeto, na agenda da comunidade, em que as coisas vão acontecendo. A cultura da geração de valor traz um pouco do que eu expliquei sobre o que é que brilha aos olhos das pessoas e fazem com que, de fato, elas vivam naquele ambiente, né, convivam naquele ambiente, interajam naquele ambiente, de forma a gerar valor em três grandes eixos que eu já mencionei aqui. Geração de valor significa mais saúde, né, para as pessoas no âmbito pessoal e também no âmbito dos relacionamentos. Significa práticas, gestão e práticas sustentáveis, ou seja, você já no âmbito das relações existe uma preocupação com o impacto que você gera nas pessoas e no ambiente. E organizações também, geração de valor no sentido de sabedoria mesmo, de valorizar o conhecimento que é gerado, as lições aprendidas e a construção de legado. Porque eu costumo dizer que um projeto, uma organização, enfim, uma comunidade, pode estar impactando pessoas que não estão aqui nesse momento. Então, é importante essa visão, né? Eu acho que isso compõe esse senso que eu digo de realização, de você não estar só fazendo, mas você está, de fato, criando, gerando valor para aquele momento, né? Para o momento presente, mas de forma integral e também pensando em legado e impacto para outras pessoas que não necessariamente estão diretamente envolvidas com o projeto ou com a organização. Muito bem explicado. Na parte de design, eu lembro que você citou um processo Alon. Sim. Assim, eu entendi como que ele funciona, mas como que você garante que aplicando o processo Alon,
seja uma transformação duradoura e não seja uma mudança temporária? De alguma forma tem a ver com os outros eixos que eu te falei, do Uhum. resign e do insign, né? Porque, primeiro que o propósito não é algo que acontece, que a gente define hoje, né? Eu sento com você aqui, o nosso propósito hoje é terminar esse cast, Uhum. né? E amanhã não. Então, o propósito é algo que está na consciência, digamos assim, no digamos assim, no estímulo, né? Na essência do que vai acontecer. Então, isso, de uma certa forma, usando o modelo Alan que eu falo, né, que tem esse nome Alan em função, fazendo referência mesmo ao halo, né, que é aquele arco-íris que acontece, o halo solar. Então, ele é como, para vocês terem uma ideia assim, a estrutura do Alan, ele não é uma estrutura linear de desenvolvimento. Eles são essas 6 dimensões que eu falei, elas são aninhadas. Então, não tem como eu trabalhar uma dimensão, por exemplo, mais externa, sem que a dimensão externa esteja sendo impactada. Pelo contrário, é esse eixo, né, central que vai definir todas as decisões, a identificação de oportunidades, enfim, ao longo do processo. A outra parte é que, assim, esse modelo, ele estende propósito e define as diretrizes de tudo o que aquele projeto ou organização vai fazer, e ele tem como guardião, digamos assim, a governança do processo. Então, são pessoas, né, que na verdade, consolidam esse efeito como se fosse uma pedra na água, se estendendo desde do grupo ali mais próximo do propósito, mais estratégico, mais nas organizações, empresas, mais ali na governança mesmo, nos C-levels e tudo mais, até as pessoas que estão nos papéis mais executores, digamos assim, da organização. Então, ele parte, né, a própria estrutura e a dinâmica, ele parte do princípio de que não tem passo que você dê que não tem reflexão, tomada de decisão e aprendizagem junto. Não tem no processo. Né? Porque você está sempre revisitando o propósito, você está sempre revisitando os princípios, sempre atento para a sua proposta de valor e tudo mais. Obviamente, as transformações e as mudanças acontecem ao longo do tempo. Mas elas nunca acontecem direto no seu âmago, na sua essência. Elas vão acontecendo e vão te dando sinais, digamos assim, nas esferas mais de relacionamento, né? Mais o que está à tona mesmo. E vão impactando nas lateralidades também, né? Exatamente. Não é só no centro ali da questão. Uma outra coisa importante, só para eu complementar, é que, de novo, eu queria dizer que o movimento não cessa. Então, quando você tem, né, e o Alan ajuda nisso, quando você tem mais clareza do seu posicionamento, né, e a sua capacidade de engajamento e geração de conhecimento é mais consistente, mais coesa, né, as pessoas trabalham de forma mais consciente, não é tudo que acontece no mundo que é uma oportunidade, ou que te dá uma sensação de que eu não estou sendo inovador, ou eu não estou me adaptando. Você tem clareza também, não só de você mesmo, né, esse autoconhecimento da organização e do projeto como um todo, e de como as pessoas trabalham, mas do que de fato está passando ali na janela e que vai agregar valor para você. Porque o que tem acontecido hoje é que o processo de desenvolvimento das organizações, dos negócios, dos próprios projetos, sem ter esse espírito, essa essência, sem ter um olhar claro do seu posicionamento, começa a achar que tudo é oportunidade. Ou que você está perdendo muita coisa, sendo que, na verdade, valorizar a tua personalidade, o teu posicionamento, te dá um pouco mais de acuidade também para entender o que é de fato uma oportunidade para você ou não. Né? Então, é nesse sentido que eu falo.
potencializa esforços, reduz investimento e tudo mais. Contrário do que as pessoas que têm um pensamento mais linear pensam. Elas acham que para tudo isso que a gente está conversando acontecer, você vai precisar de muito mais tempo, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que amanhã já sair vendendo e tudo mais. Sendo que é o contrário, né? Então, é isso. Para a gente, tanto para mim quanto para os telespectadores visualizarem, você pode dar um exemplo prático e palpável de como que o processo Allen impactou uma empresa? Então, qual que é o antes e o depois da Agari em uma companhia? É o que eu te falei, a gente o modelo Allen, essa é uma coisa que eu gostaria de destacar também. Ele é tão orgânico, a dinâmica dele de contribuição, ela partindo da essência, é tão, digamos assim, flexível, que a gente já usou esse modelo, né, para o desenvolvimento com significado de um projeto, de uma comunidade, de uma organização que queria se reestruturar ou que queria se revitalizar, e de um negócio, por exemplo, ou um produto, alguma coisa que estava formando. Então, assim, é um olhar baseado num pensamento sistêmico e numa visão estratégica. Isso é importante dizer, tá? Pragmaticamente, vou usar uma organização que existia, por exemplo. Eu fui contatada, a Agari foi contatada num momento de planejamento dessa organização, estavam ali no planejamento, e chegou um momento do planejamento que a própria equipe, e ali, neste caso, eles queriam que ali as pessoas que lideravam, que aquela liderança fosse um processo 100% participativo. Isso gera um pouco de complexidade, mas eles queriam que fosse dessa forma porque eles entendiam que naquele momento era um momento de virada, era que a gente costuma falar em inglês turning point da organização, né? E que de uma certa forma, isso é importante dizer, como é que eles perceberam isso? Houve um evento externo, né? Foi foi quando aconteceu aquele crush econômico, né, mundial, em 2008, eles entenderam que era preciso que a organização se reestruturasse para não ficar tão vulnerável a essas mudanças drásticas do mercado e tal. Então, voltando, eles já estavam no planejamento e, de uma certa forma, estagnaram, porque eles estavam tentando se reestruturar, mas dentro de uma mesma estrutura, digamos assim. E de uma estrutura que era padrão do mercado, né, departamental, etc., etc., que não estava gerando dinâmica, não estava se reestruturando. Então, como é que a Agari fez? Ela entrou num primeiro momento, né, eu fui lá como pessoa, entrei num momento do planejamento deles, e eles viram a necessidade de alguém que entrasse realmente para fazer provocações, para que eles pudessem sair daquele mesmo lugar em que todos eles estavam, de alguma forma, envolvidos. Querer é muito importante também, né? Exatamente. E, por força da minha própria habilidade, né, de provocar, de fazer questões mais do que dar respostas e tal, a gente conseguiu uma dinâmica no primeiro dia, que foi um dia inteiro, que a gente separou, para conseguir pelo menos entender aonde o muro estava balizando. Resumo da história, né? Porque esse processo levou um ano e pouco, né? Até que toda a parte de posicionamento, o próprio site, toda a forma como eles se mostravam para o mercado, estava tudo isso pronto. E a Agari vai desde esse momento da reflexão até essa questão de criar infoprodutos, a identidade visual, a marca com propósito e tal. E aí, o que aconteceu? A gente conseguiu uma estrutura nova que atendeu a forma como eles atuavam, atendeu a dinâmica e que garantiu que essa estrutura, essa dinâmica, esse modelo de atuação compartilhado por todo mundo ali, já que eles tinham escolhido, e esse tempo também demorou porque eles queriam que todo mundo, ao longo do processo, fosse aprendendo e entendendo aonde seria o seu papel nessa nova estrutura, né?
porque já aconteceu também de a gente entrar num lugar onde todo mundo participou e falou, mas... E estava ainda pensando na estrutura antiga. Né? Uhum. E aí o que aconteceu com eles? Eles conseguiram se estruturar, conseguiram melhor se posicionar, melhor comunicação com parceiros e com todos os atores do ecossistema deles, estruturaram melhor os seus projetos, estruturaram melhor os seus produtos e serviços e cresceram, né? Mesmo diante de outras mudanças que aconteceram no cenário, às vezes favorecendo, às vezes nem tanto a organização. Consegui pragmatizar, assim, é que não dá para a gente entrar muito em detalhes aqui, senão a gente ficaria horas. Não, sim. Mas eu queria trazer qual era o problema, em que momento eu entrei e o que aconteceu depois que a Gari esteve lá. Sim. Né? Assim, a Gari, ela não tem... o propósito nosso é conseguir criar esse organismo vivo, mais consciente, que ele possa andar depois, né? Não fique preso a todo momento. O mundo andou, agora eu tenho que correr atrás. Agora o mundo andou, agora eu tenho que correr atrás. O mundo andou. Então, isso é importante. Não que a gente não tenha voltado em processos periodicamente para poder fazer as provocações de novo, para poder, todas as organizações têm mudança de pessoas e tudo mais. Geralmente as organizações que a gente passa conseguem, mesmo com essa mudança, entrada e saída de pessoas, conseguir passar isso. Mas às vezes um olhar de fora ajuda para... Né? Uma idazinha esporádica, né? Exatamente. Uma provocação de vez em quando. Ajuda. Seja para a gente fazer reuniões, né? Facilitação de diálogos, de reflexão, seja para a gente criar um programa que traga, por exemplo, eu tenho uma network, né? Boa, então traga visões mais atualizadas de determinados temas que são importantes para aquela organização. Né, para manter as pessoas realmente, como você falou, me perguntou, pulsando e a organização viva, né, com uma cultura que de fato olha para as pessoas e tem esse, digamos assim, esse espírito de gerar valor, né, no sentido de gerar capacidades. Né? O que eu entendo por gerar capacidade? A gente tem uma relação que a gente sai capacitado, e inclusive capacitado para poder gerar capacidade de outras pessoas, outras organizações, né? Como um processo realmente contínuo, que eu chamo desenvolvimento integral, contínuo e ativo. Né? Enquanto a gente está fazendo, enquanto a gente está realizando, a gente está aprendendo. Né? Então, diante desse primeiro pensamento, que é o querer mudar, que dica que você dá para uma empresa, para um líder, para uma governança que quer reestruturar a sua companhia, mas não sabe por onde começar? Porque não é uma questão tão fácil assim, né? Não é só, quero mudar, vamos mudar time. Eu não imagino que seja tão fácil assim, tanto que existe a Gari, existe o Alon. Então, qual que seria o primeiro passo para essa mudança, para essa transformação? Eu faria uma pergunta, né? Porque acho que aí estimula. A provocação, né? Eu não trago a solução pronta, né? Vou fazer uma pergunta, né? Então, assim, querer mudar é uma questão também que eu vejo com um pouco de cuidado, porque você vai precisar. Se você é uma pessoa, independente da posição que você está, se você quer empreender ou se você está dentro de uma grande empresa, de uma grande organização e precisa, né, desenvolver um projeto, né, todo ano você faz planejamento. Todo ano o planejamento te diz, ou se não faz planejamento, a todo momento você está pensando em construir e desenvolver alguma coisa. Seja qual for esse desenvolvimento que esteja diante, né, ou como oportunidade ou como necessidade, você tem que fazer esse movimento. A pergunta que eu faria é assim, o que você quer que isso... qual é o significado que você quer dar para isso? Você quer simplesmente executar algo que foi demandado ou algo que é necessário? Ou você gostaria de que esse processo de desenvolvimento, que
inevitavelmente vai acontecer no seu dia a dia, Uhum. seja onde você estiver atuando, em nível que você estiver atuando, ou você quer que esse processo de fato faça diferença e agregue valor no teu posicionamento, na tua capacidade de relacionamento com o teu ecossistema, com as pessoas em volta, enfim, desse projeto, e também de que forma você quer que isso impacte. Né? É o que eu falo. O processo de desenvolvimento, inevitavelmente, todos nós vamos nos deparar de uma forma ou outra. Um projeto menor, um grande projeto, uma reestruturação, ou um projeto, por exemplo, socioambiental, um projeto que você quer fazer junto às suas partes interessadas, como a gente costuma chamar em sustentabilidade, ali naquela comunidade, ou, enfim, você quer construir, por exemplo, uma parceria. Né? Você quer criar hoje tem muito disso, você quer criar um projeto, mas não quer fazer como organização sozinho, você quer fazer com parceiros e tudo mais. Tudo isso que envolve desenvolver equipes, processos e tudo mais, ele pode ser só executado, né? Dentro de um pensamento linear, né? Eu desenho, eu planejo, eu executo, eu vou aferir os resultados. Ou ele pode ser o que a gente tem usado muito, você no começo falou da transformação digital, né? O que tem sido um termo que tem sido muito utilizado nesse âmbito mais digital, online. Ou eu quero realmente garantir que esse processo gere experiências, né? Construa experiências que façam que as pessoas se sintam bem, se sintam realizadas. Né? Hoje se fala muito de saúde mental. Né? Então, assim, como se sustentabilidade está aqui, saúde mental está aqui, governança está aqui, como se as coisas fossem componentes que não tivessem uma integração. Então, a Agari propõe justamente esse processo, esse que a gente chama de desenvolvimento com significado, que gere, assim, que tenha um olhar para a essência daquele movimento, e isso não é só filosófico, isso é real, existe um propósito que une as pessoas, que estimula as pessoas, que olhe para as experiências que são geradas individualmente e coletivamente, né? E que olhe para o impacto, de fato, que isso vai dar, porque desenvolvimento não é um processo, que nem a gente dizia antigamente em tecnologia, né? Que também foi uma área que eu atuei, de entrada, processamento e saída. O desenvolvimento ele é algo dinâmico e que, enquanto estivermos vivos, não tem fim. Enquanto o organismo for vivo, não tem fim. Uhum. Né? Então, eu diria o seguinte, tem um projeto, uma organização, um novo negócio, algo que precise de uma estruturação, uma reestruturação, seja no âmbito das atividades, seja no âmbito das pessoas, converse com a gente. Vem conversar com a gente. A gente, como eu disse, já realizou isso em pequenas organizações do terceiro setor, em redes de organizações, estabelecimento de parceria, composição de governança. Né? Às vezes, o modelo que a gente usa pode ser, inclusive, aproveitado dentro de um processo de composição, reestruturação de governança, de uma organização ou de um programa, por exemplo. Né? Uhum. A gente já criou um programa de desenvolvimento de pessoas para sustentabilidade, onde o conteúdo do programa usou o modelo. Ou seja, a gente pensou no propósito, pensou nas pessoas, pensou nas relações das pessoas e no impacto daquele programa. Então, é um olhar mesmo diferente. Talvez você vai falar, mas não mudou muito no dia a dia. O que a gente executa, ele é diferente e tem um significado maior dependendo de como você olha para aquela mudança, né? E é importante também entender o que isso significa em termos de potencialização, como eu já falei, estou me repetindo aqui, dos esforços que você tem, daquilo que você tem. Por exemplo, normalmente as pessoas partem, eu tenho um problema, eu tenho uma dor. Mas aonde tem um problema e uma dor, com certeza ele tem um potencial também.
porque senão ele não sentiria a dor. A dor é a necessidade de que algo seja mudado ou construído. Então, a gente parte muito dessa valorização do potencial, a valorização do lugar, da vocação do lugar, da história daquela organização, ou daquele projeto, ou daquelas pessoas, né? E isso está na nossa condução. Existem modelos, existem estruturas que a gente segue e está na nossa condução. Uma coisa que eu colocaria como ponto de atenção, né, que aí não tem a ver com o trabalho que a gente faz, mas é o que a gente geralmente vê, né? Primeiro é essa coisa de eu não tenho tempo, aí eu preciso fazer para amanhã e tal. Com mais consciência, mais o tempo é melhor aproveitado, né? A outra coisa é as pessoas acharem que a mudança ou a transformação, ela é feita no momento em que você adquire uma nova ferramenta, ou um novo instrumento, ou muda ali um processo, né? Então, assim, isso de fato é uma mudança. Você foi num lugar que usava um tipo de ferramenta e vai usar outro. Mas não necessariamente isso está gerando aprendizagem, está gerando uma conexão e construindo, digamos assim, uma transformação real, né, de valor para todos os envolvidos. Você tem alguma consideração final, principalmente para quem deseja mesmo essa transformação, assim, porque o mercado ele está cada vez mais dinâmico, Sim. A gente tem cada vez mais mudanças e mais transformações, então você tem alguma consideração final? Eu acho que você falou bem, você encerrou bem, mas você tem alguma consideração final para uma empresa que quer inovar e tal? Eu teria uma consideração, assim, um convite, né, para conversar com a gente, que eu já fiz, e uma consideração, acho que vale para todos os níveis, né? O nível pessoal, o nível das relações, o nível das organizações, do ecossistema, do impacto que a gente está sempre gerando e sempre sendo impactado também por tudo que a gente faz, né? Aquilo que, quando a gente está acostumado com um tipo de pensamento, tudo aquilo que pode sugerir alguma coisa que não está ali naquele pacotinho, naquela caixinha, né, pode parecer complexo, né? Mas, por experiência, a minha consideração final é assim: se vocês se as pessoas que nos ouviram aqui agora por acaso, né, passou, é uma coisa muito complexa, uma coisa muito difícil, eu acho que quando a gente atua por propósito e tenta construir os nossos projetos, os nossos processos de desenvolvimento de uma forma mais orgânica, né, as coisas são muito mais confortáveis, tanto para as pessoas, quanto para as organizações, quanto para as relações, do que a forma como a gente está fazendo hoje, né? Eu acho que a gente ainda ouve, né, no mercado e tudo, muita tecnologia, muita inovação, muita inteligência artificial e etc. E eu diria que é necessário que a gente reconheça a nossa inteligência natural para poder ver valor naquilo que está acontecendo. Porque é muito mais confortável a gente atuar por propósito, a gente atuar dentro de um processo de realização pessoal, profissional, né, coletiva. É muito mais confortável, eu acho até que muito mais natural mesmo. E uma hora ou outra se torna uma necessidade também, né? Não tem basicamente para onde correr diante de tudo que está acontecendo agora. Sim, assim, a pergunta que eu faria, né, para não fingir meu cacuete de perguntas, qual seria o outro caminho? Você me disse, né, as coisas mudam, né, aqui na tona está acontecendo. E eu acho que a sensação de que as coisas, as inovações, as tendências estão nos atropelando é justamente porque a gente não se autorreconhece. A gente que eu digo, de novo, né? Eu estou sempre aqui repetindo. Pessoas, não importa a dimensão, né? No âmbito pessoal, para o âmbito mais do todo, né? Pessoal, interpessoal e transpessoal, que a gente fala, né? Não importa, né? A ansiedade é maior, tudo parece oportunidade,
tudo parece que você está perdendo, né? E, na verdade, o que importa é você fazer a diferença ali naquele lugar onde você está atuando, Uhum. valorizando a tua própria atuação, né? Assim, porque se as pessoas que estão trabalhando num projeto não valorizam nem o projeto, nem o propósito do projeto, nem as pessoas do projeto, eu só vejo o tempo passar, né? Mais nada, né? E assim, é real, né? As organizações com as quais a gente trabalhou, é real. Às vezes a gente está tão encracado que a gente fala, né, dentro de uma forma de pensar, um pensamento automático, mas dentro de um ambiente dinâmico, o pensamento automático atrapalha, né? O pensamento, ou o próprio pensamento automático, a decisão tomada só com foco no recurso, né, financeiro, em alguma coisa assim. Isso muda. Ah, não vamos mais pensar em ter ganhos, em ter lucro. Não, não muda. O que muda é a tua experiência Uhum. naquilo, né? Naquilo que você busca, naquilo que é preciso. É nesse mundo dinâmico que a gente vê organizações começarem com 10 mil e daqui a pouco estão gerando 10 milhões, né? Então, assim, tem muitas questões que envolvem a prosperidade e o crescimento de uma ideia, de uma iniciativa, de uma organização. Mas a gente, a Gari, acredita que essa transformação parte de você entender melhor qual é o teu propósito ali, naquele ambiente onde você está atuando, né? E, Uhum. enfim, é isso. Bom, perfeito. Ania, você respondeu todas as perguntas e fechou com chave de ouro. Pessoal, a gente vai encerrando esse primeiro episódio da Gari Transforma, tá? Então, busquem saber, busquem se autoconhecer, busquem transformar. E na melhor das hipóteses, então, busquem a Gari Transforma, tá bom? Então, foi um prazer aí compartilhar esse episódio e essas experiências, esses insights, esses pensamentos, essas reflexões com a Ania. A gente vai ter mais episódios com ela, tá? E é isso. Tchau, tchau.